vitória do Brasil! Vai, Brasil! O gênio das quadras, Mano Ginóbili, uma cravada espetacular! Pode mandar Hail Mary, joga pro alto e reza! Dani Lins, Fabiana, vai Fabiana! Vai Fabiana! Ponto do Brasil! Meu nome é Everaldo Marques de Araújo, pai zelador, mãe doméstica, sempre sonhei em ser narrador desde criança. Comecei, quando criança, narrando futebol de botão e os jogos dos meus amigos. Vou falar a verdade, Everaldo, como jogador de bola, ele era excelente narrador. Aí que vem a história do Everaldo, né? Aí, coitado, ele não conseguia jogar, ruim de bola. A gente jogava e ele ficava do lado de fora narrando a gente jogar. Como que ele falava? Vai, Kaká, chutando a bola, gol! Tá no final! Era isso que ele fazia. Ele fazia isso o tempo inteiro, cara. E aí o tempo passou, né? E ele tinha um foco, sempre foi um cara muito focado. Ele falou, não, eu vou ser narrador, até que a gente tá vendo ele pela televisão e falou assim, porra, o Everaldo. Shido contra o coreano, medalha de bronze para Rafael Silva do Brasil. Um Shido, a punição por falta de combatividade ao coreano. Em 1996, eu estava no meu último ano do ensino médio, eu estava procurando emprego e vi lá no classificado de jornal que existia um curso de jornalismo esportivo que era livre. A pessoa não precisava estar na faculdade, não precisava ser jornalista, era qualquer pessoa que gostasse do tema podia frequentar esse curso. Esse curso era na Universidade de São Judas Tadeu e ministrado pelo Flávio Prado da TV Gazeta, da Rádio Jovem Pan. E eu fui fazer esse curso. Uma das aulas do curso era visitar a Rádio Jovem Pan no sábado de manhã para acompanhar os bastidores de um programa que o Flávio apresentava lá, o Jovem Pan no Mundo da Bola, um programa de 3 horas e meia sobre futebol internacional. E a primeira vez que eu entrei na rádio eu me encantei, percebi que era aquilo que eu queria para minha vida. Olha, eu ministro cursos para jovens desde lá atrás, né? E num desses cursos, primeiro, segundo talvez, tinha uma equipe assim que deu muito certo, né? Nessa equipe tinha o Fernando Fontana, tinha o Sérgio Patrick, tinha o Leandro Quesada, tinha o Thiago Berrache, tinha o Everaldo Marques. E uma das coisas que a gente fazia era mostrar os estúdios da rádio. A gente mostrava o estúdio da TV Cultura, na época eu estava no Cartão Verde, e também da Rádio Jovem Pan. E alguns meninos pediram para vir mais vezes aqui, ficar comigo, me ajudando. E aí o Fernando Fontana e o Everaldo Marques foram dois que ficaram muito interessados. Eles colaram aqui, ficavam aí direto, faziam as coisas. E ficavam lá sentadinho atrás de mim, dando auxílio em alguma coisa. E o Everaldo, ele, mais que isso, ele fazia ele ficou interessado também em fazer o programa seguinte, que era o programa de Fórmula 1 que a gente tinha com o Flávio Gomes. Então ele chegava aí mais ou menos 9 da manhã, ficava até 1 comigo, ficava até as 2, 3 com o Flávio Gomes, todo sábado. Todo sábado. Não precisa nem falar que não ganhava nada, né? Aí a bola com o Sérgio Lu, ele corta a marcação, vem pra dentro, errou, vai zerar o cronômetro, vitória do Brasil! Vai Brasil! Vai Brasil! Vai Brasil! Depois que todo mundo passou, teve a sua vez, eu cheguei no Flávio e falei, putz, eu gostaria de continuar indo na rádio. Mas eu não tenho como te pagar. Eu falei, não, mas eu topo continuar indo sem receber, porque eu quero aprender, eu quero ver como é que as coisas funcionam, eu quero aos poucos tentar me inserir nesse meio e tal. E foi aí que eu comecei, fazendo um estágio não remunerado, digamos, como produtor na rádio. Isso em setembro de 1996 foi a minha primeira visita e aí eu comecei. Logo depois do programa do Flávio Prado, vinha um programa de automobilismo, apresentado pelo Flávio Gomes, que era o Fórmula Jovem Pan, um programa de 1h30. E o Flávio fazia o programa sozinho, sem produtor. Ele mesmo apresentava, nos intervalos ele corria até a central técnica para telefonar para entrevistados, voltava, fazia entrevista e tal, e as coisas eram assim. E como eu sempre gostei muito de automobilismo, de Fórmula 1, eu me ofereci para ajudar na produção do programa dele. E aí
conheci um monte de moleque, assim, que eu tava chegando, a molecada tava indo embora, e um dia o Everaldo foi lá, conversou comigo, perguntou se podia ficar lá no estúdio assistindo, acompanhando. Eu falei, claro, fica aí e tal. E demonstrou algum interesse, né? E aí aos poucos cada sábado ele ficava um pouquinho, eu falava, Everaldo, eu tô precisando, telefona lá para tal piloto, telefona não sei para quem, vai lá na central, bota não sei, me ajuda a botar alguém no ar e tal. E ele passou a me ajudar, né? Muito informalmente, né? Porque ele não era contratado, e aos poucos ele foi pegando um pouco o jeitinho de como é que funcionava o programa de rádio, como é que era feito e tal, sempre deixando, ele sempre foi muito claro naquela coisa que ele sempre quis ser narrador e tal. Até que um dia eu botei ele no ar. Ele fez, se eu não estou enganado, ele fez um boletim, alguma coisa assim, de Stock Car. Coisa assim, acho que foi, não quero ser pai de ninguém, mas acho que foi a primeira vez que ele entrou no ar da Jovem Pan. Autorizado o Riquelme, partiu para a bola com o pé esquerdo, Thiago Couto! Vai São Paulo! Vai São Paulo! Eu conheci o Everaldo há mais de 20 anos, né? Vou fazer a conta certinha, 23 anos. Eu estava na faculdade, na Metodista, e junto com uma amiga minha, a gente descobriu que o Flávio Prado, grande apresentador, comentarista, ele ia dar um curso, e naquela época não era tão comum esse tipo de curso. E aí eu vi ali uma oportunidade de entender um pouco mais como é que funcionava o mundo do jornalismo esportivo, e nessa rapaziada que fez o curso tinha muita gente que hoje está aí no mercado, né? Então lá eu conheci amigos, mas o que mais chamou a atenção naquele curso foi um jovem que nem na faculdade estava, um negócio estranho, né? Esse dia que a gente estava na faculdade, que era o Everaldo Marques. Eu conheci o Everaldo Marques, né, o EV, na faculdade, na FIAM. A gente estudou jornalismo, né? No primeiro ano a gente já ficou bem próximo. E claro que o motivo era por causa do futebol, né? A gente falando de futebol e sobre jornalismo esportivo, a gente ficou bem próximo. E aí o Everaldo já fazia jogos pela STI, Sistema de Transmissão Integrada, do J. Alves. E a gente fazendo juntos lá, a gente conversando na faculdade juntos, ele falou, pô, você não quer lá fazer comigo? Eu falei, beleza, hein? Eu era o repórter das transmissões, tinha o Walter Parente, que era o comentarista, e o EV já ali narrava. E ele já estava indo na Jovem Pan. O Everaldo ficou, acho que 3 anos de graça na PAN, eu fiquei 8 meses. E a gente sempre próximos um ao outro, né? A gente sempre muito próximo ali na PAN. E eu sempre feliz com a evolução do EV, porque eu sei da luta que ele teve desde o começo para conseguir estudar, para conseguir trabalhar, para ajudar a mãe dele. 2 de 6 nos arremessos de quadra para o Chris Bosh. 40-35, Ginóbili! Um gênio das quadras, mano, o Ginóbili, uma cravada espetacular! E aí um dia na Jovem Pan, o plantão esportivo que estava lá, que era o Ricardo Wagner, me contou que tinha um cara em São Bernardo que estava montando uma equipe para transmissão de jogos das equipes da cidade numa rádio comunitária de São Bernardo. Naquela época o São Bernardo e o Palestra, que eram as equipes da cidade, jogavam a Série B1A, que era a 4ª divisão do Campeonato Paulista. Um cara chamado José Alves, que todo mundo conhecia como J. Alves. E vi alguma coisa que aquele menino era bom, né? Então eu falei, vamos dar uma oportunidade para ele narrar um pouco aí, né? E eu senti que o menino tinha capacidade. Aí ele acabou fazendo uns trechos lá, eu achei interessante, e convidamos ele para vir para Paraty. A última etapa do Mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton pula na ponta. Mark Webber vai tentando ultrapassar o Sebastian Vettel. Mergulha por ali o Felipe Massa para ser o segundo colocado. Tenta a ultrapassagem no Messi Lucena, Massa é o segundo. Lewis Hamilton ganha a primeira posição, Felipe Massa faz uma grande largada e pula para a segunda posição. Eu entrei então na Jovem Pan em 2003, como estagiário. Eu estava na faculdade também, eu estava acho que no terceiro semestre, segundo ano mais ou menos, e eu entrei para trabalhar na Jovem Pan, no departamento de esportes. E naquela época o Everaldo era repórter da Fórmula 1. Então ele passava muito tempo viajando, mas quando ele estava aqui no Brasil, ele fazia o plantão esportivo. Então era alguém que ficava ali no estúdio informando durante a rodada os outros jogos, né? Durante a transmissão de jogo, os outros jogos que estavam acontecendo. Então assim, eu não tinha um contato diário com ele, porque ele viajava muito, mas o contato que eu tinha era no fim de semana. E claro, ele viajando muito, mesmo ele fora, às vezes eu conversava muito com ele pelo telefone, assim, para ajudar na produção lá das matérias dele, produção dos programas, e que usava o material que ele mandava pra gente.
Então foi alguém que no meu começo me ajudou muito, porque era uma referência também, um cara que era jovem, mas que já tinha um espaço muito grande na rádio, ou apresentando o programa, ou como plantão, mas também sendo repórter e viajando na Fórmula 1, que era algo muito importante. Então era alguém que já era uma referência e ao mesmo tempo me ajudou muito ali no início. Aí vem Senna, aponta na reta dos boxes, vai McLaren, vai Brasil, vai Senna! Vai Ayrton Senna, vencedor do Grande Prêmio do Brasil! Finalmente Senna vence em Interlagos! Depois que me tiraram da Fórmula 1, eu percebi que o meu futuro ali na Jovem Pan já estava condenado e eu comecei a procurar oportunidades para ser narrador, já que na Jovem Pan eu não teria. Eu tinha amigos que trabalhavam na TV Cultura, e a TV Cultura ia transmitir a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2005 e precisava contratar 1 ou 2 narradores. Conversei com o pessoal lá, eu levei a minha fita da transmissão do Popó para eles darem uma olhada, mas o chefe de esportes da Cultura falou: eu não consigo te avaliar para narrar futebol por uma transmissão de boxe, eu preciso que você narre futebol. Você consegue fazer um teste pra gente? Eu falei: consigo. Eu fui com uma Eng da equipe da TV Cultura, uma equipe de gravação da Cultura, para o Morumbi, num jogo São Paulo e Juventude, em 2004. E eu narrei os 90 minutos daquele jogo. E eu me preparei, assim, de um jeito absurdo. Fiz chamada de programação, fiz texto comercial, eu fiz tudo que tinha numa transmissão de verdade, eu coloquei naquela transmissão, porque eu estava vendo aquele teste como a oportunidade da minha vida. E eu fui aprovado. Então, em dezembro de 2004, eu decidi sair da Jovem Pan por essa oportunidade na TV Cultura de 1 mês. Felizmente, a oportunidade da Cultura de 1 mês virou uma oportunidade de 6 meses, porque eles fecharam outro torneio, que era o Campeonato Paulista da Série A2, e depois criaram o Rio São Paulo de juniores, né, categoria sub-20, era a Copa Cultura de Juniores, que ia até dezembro. Então, o meu contrato inicialmente de 1 mês foi para 6, e depois de 6 meses para 1 ano. Então, assim, na época ele era repórter, mas sempre com o sonho de ser narrador. E na Jovem Pan ele teve algumas oportunidades até, mas nunca tinha virado mesmo o narrador, né, ou o primeiro, ou o segundo, o narrador stand-by, ele sempre estava quebrando um galho. E aí surgiu, na época eu trabalhava na Cultura, surgiram alguns campeonatos para a Cultura transmitir. E aí começaram a chamar narradores para fazer teste. E uma das melhores amigas do Everaldo é também uma das minhas melhores amigas, e ela era editora na Cultura na época e começou a fazer propaganda, tem que trazer para ele fazer um teste para ver como é que vai ser e tal. E ele foi. E lógico que ele chamou atenção, então o chefe gostou e colocou ele no grupo. Só que ele pegava cada jogo, podia ser o jogo com times desconhecidos, ele pegava cada jogo e ele estudava para ser a melhor transmissão. E ele foi se destacando, até que chamou a atenção da ESPN. Paralelamente a isso, no final do primeiro trimestre de 2005, veio um convite da 105 FM, que estava montando uma equipe de esportes que ia estrear em abril, junto com o Campeonato Brasileiro daquele ano. E eu tinha trabalhado com o Weber Lima na Rádio Jovem Pan, e ele estava coordenando a implantação dessa equipe junto com o Lélio Teixeira. E aí eles me chamaram para ser um dos narradores da equipe. Eu conheci o Everaldo, eu já ouvia o Everaldo no rádio, né, na época da Fórmula 1, que eu era apenas um ouvinte, né, mas eu conheci o Everaldo quando eu vim narrar em São Paulo, né, eu comecei há 15 anos a narrar futebol, numa rádio de Pirassununga, junto com o Bruno Prado, filho do Flávio Prado, e no final de 2004, ele já tinha me dito que provavelmente em 2005 ele iria sair para um projeto novo, de uma rádio aqui em São Paulo que ia começar a fazer futebol, que era a 105 FM. E que tinha o Everaldo Marques ia narrar. E eu conheci o Everaldo pessoalmente no dia do teste. Chegamos lá, falei, vou narrar, vou fazer o que eu puder e vamos ver se ele me contrata, né? A gente ficou ali conversando e tal, e no carro mesmo já falou, olha, você está contratado, eu gostei muito de você, a gente tem histórias parecidas e tal, então vamos embora. E tamo junto, né? Tipo, ficou isso. E aí eu vi todo o cuidado que o Everaldo tinha, né? Como coordenador ali e como um primeiro orientador, porque eu comecei a narrar sem a orientação de um narrador. De abril até outubro, eu fui levando 105 e TV Cultura
foi quando veio o convite para sair das duas e vir para a ESPN. Eu vim para cá em outubro de 2005. Não dá para chutar field goal, então vai pro rugby de novo aqui o time do Green Bay. E aí, Aaron Rodgers, pra onde é que você vai? Pode fazer uma jogada, pode mandar Hail Mary, joga pro alto e reza! Eu não trouxe ele especificamente para fazer os esportes americanos. Trouxe ele para ser mais um narrador. Mas disse a ele, olha, é bom você também se preparar, porque aqui tem muito esporte americano. Bom, e acabou se preparando até demais. O Everaldo é muito eclético, então ele já foi se interessando por coisas e tal. Uma das virtudes do Everaldo exatamente é isso. Que ele se adapta a qualquer esporte. Tenta pro Thomas Miller, tenta a arrancada, invadiu a grande área, bate cruzado, Schurle! Gol! Vai, Alemanha! Graças ao Alex Tseng e ao amigão, Paulo Soares. E falando de mim pro Trajano e tudo mais. E aí, um dia eu tô no supermercado, fazendo compra, toco meu celular, era um amigo meu que trabalhava aqui, no site, hoje ele mexe com o UFC, o Rafael Coraz. A gente tinha sido colega de faculdade. E caiu na caixa postal meu celular e falou assim: cabeção, o Trajano que te ligar, ele tá tentando ligar, ele tá dando caixa postal, me liga de volta. Aí eu tremi, né? Falei, meu Deus. Uma vez conversando com o Luiz Roberto, que hoje está na TV Globo, com o amigão, o Soares, na época na Rádio Globo, na Rádio Bandeirantes, e aqui já aqui na ESPN, e a gente vivia conversando sobre rádio com outros amigos e tal. E apareceu um tal de Everaldo Marques na Jovem Pan. A gente ouvia muito o futebol na Pan, né? E ele tinha aquela voz leve, mas com uma fluência para falar de futebol, muito diferente do que o rádio exigia naquela época, que era uma voz mais impostada, mas ele era muito bom, de uma fluência absurda. E eu lembro de ter falado com o amigão, você tá ouvindo o tal do Everaldo? Ele, nossa, ele é muito bom, foi uma coisa, né? Eu já estava aqui na ESPN, trabalhava também na Rádio Bandeirantes, e o Everaldo ele dava um show fazendo o terceiro tempo, quando ele substituía o Milton Neves, e nas coberturas da Fórmula 1. Até que ele migra para a televisão, tem uma oportunidade na TV Cultura, e na metade dos anos 2000, 2004, 2005, quando a ESPN expande os seus canais aqui no Brasil, o Trajano vê a necessidade de reforçar o seu elenco de narradores. E aí a gente, que já era muito fã do Everaldo e também amigo do Everaldo, a gente comentou com o Trajano e o Trajano se animou com a ideia de trazer o Everaldo. O Everaldo veio para cá, fez um teste, logo passou no teste, né? E o Everaldo ele chegou com a chegada da ESPN Internacional, ele foi aprendendo jogo a jogo, semana a semana, mês a mês, ano a ano, e rapidamente ele se transformou nesse cara que é hoje admirado por todos, respeitado por todos. Fegaray, Sokolov, outra vez complicado, vai voltar de graça, é trabalhar para chegar na semifinal. Dani Lins, Fabiana, vai Fabiana! Vai Fabiana! Ponto do Brasil! O Brasil fecha o jogo! 21-19 no quinto e decisivo set! A gente fez um projeto muito grande em 2005, 2006, que foi um dos responsáveis, que foi trazer a programação da ESPN, que até então era produzida nos Estados Unidos, para o Brasil. O Brasil tinha um canal, que era a ESPN Brasil, e tinha um segundo canal que a gente chamava de ESPN Internacional na época, que era produzido fora, a gente ia passar a produzir esse canal no Brasil. E a gente começou a correr atrás de pessoas que tivessem conhecimento, que gostassem de esportes americanos, que era um dos maiores desafios que a gente tinha, de pessoas no Brasil que conseguissem narrar e comentar esporte americano. E o EV rapidamente se encaixou muito bem nesse processo. Assim, o EV sempre foi um cara que trabalhou muito bem em outros esportes além do futebol. O Brasil naquela época era um país em que todo mundo queria narrar futebol, ninguém queria narrar muito outras coisas. E o EV rapidamente
começou a narrar basquete super bem, NBA, começou a narrar beisebol, que era um grande desafio que a gente tinha, porque beisebol ninguém entendia no Brasil, NFL também é outro grande desafio. A maior característica positiva que o EV tem é uma questão técnica mesmo para a narração. O EV é um cara que consegue coordenar uma narração com 1, 2, 3 comentaristas muitas vezes, com repórter junto com ele, sem perder o que está acontecendo no jogo, sem perder a narrativa do jogo. Em agosto de 2005, né, eu vim aqui na televisão fazer um teste para comentarista de futebol americano e beisebol, e meu teste foi justamente com o Everaldo. Imediatamente eu já vi que era um cara acolhedor, que era um cara que passava uma tranquilidade para o companheiro de equipe, e realmente eu estava certo. Tem sido assim desde que começamos a trabalhar efetivamente na ESPN em março de 2006. E eu acho que uma das coisas especiais do Everaldo é que ele é muito generoso, né? Quer dizer, ele não precisa do espaço todo para ele não quer aparecer mais do que ninguém. Ele compartilha o espaço muito bem, ele sabe exatamente quando eu quero entrar para falar alguma coisa. Eu também sinto que quando ele quer entrar, eu também paro de falar. Enfim, a gente tem uma química, eu acho que é muito boa no ar. Aí o Brady pro White, tenta correr, faz a finta, entrou! James White para a eternidade! Vai New England Patriots! Eterno, inesquecível, espetacular! A maior virada da história do Super... Isso acho que mostra uma das principais características dele, que eu não tenho dúvida, que é essa perseverança dele e essa dedicação. Porque o Everaldo é um cara que estuda muito. Isso a gente vê em qualquer transmissão, pode ser a transmissão de um jogo qualquer da NBA, que ele já está acostumado, já conhece todo mundo, mas ele está lá estudando horas e horas para fazer a melhor narração possível naquele jogo, passar o maior número de informações. Mas a partir do momento que ele fez a primeira transmissão, ele se tornou o cara que mais sabe de esportes americanos. E assim, eu sou suspeita, mas para mim ele é na atualidade o melhor narrador que tem de televisão e o mais completo, porque ele estuda, porque ele sabe o que ele fala, porque ele dá emoção, porque ele é completo. Eu acho que ele criou um nome, ele merece, é estudioso, fazendo ano após ano, ele foi se tornando um expert e uma referência. Os esportes americanos, com o crescimento do futebol americano, Super Bowl, a pessoa lembra logo do Everaldo. A carreira do Everaldo é um exemplo, porque ele vem de um sítio humilde, vem de família humilde, ele superou uma série de obstáculos, o cara é batalhador mesmo. Só que o diferencial do Everaldo para mim é que ele estuda muito. Ele nunca vai para nenhuma partida, narrar qualquer esporte sem estudar muito antes. Então o Everaldo fala com propriedade de qualquer atividade esportiva, porque ele vai atrás, porque ele estuda. Isso não é algo muito comum nesse meio. É que o EV é muito CDF, muito estudioso, dedicado, workaholic, o cara é bom. Todas as vezes que eu tinha alguma coisa que eu me dava vontade de desistir, eu conversava com ele, né? E ele me acalmava ali, olha, é assim mesmo, vamos lá, bola pra frente, que ele sempre fala, né? Bola pra frente e tal. E ele deixou um ensinamento para mim, que é o que eu trago até hoje. Acho que só por isso eu consegui chegar até hoje, né, na profissão. Quero estudar. Estude para fazer as suas transmissões, conheça outros esportes, e senão você não vai conseguir sobreviver, porque realmente é uma guerra. O Everaldo é, primeiro, daquelas coisas que inspiram a gente, que ainda nos fazem sonhar pela paixão que ele tem pelo esporte, pela paixão que ele tem pela profissão, pela vontade de trabalhar e a dedicação. Eu acho que o grande mérito do Everaldo é ter uma dedicação que é invejável. E olha, uma coisa que eu preciso deixar aqui muito bem assinalada, grifada. Everaldo, você é ridículo!